Meus queridos irmãos e irmãs, queridos convidados, estamos vivendo o tempo do Natal. E o tempo do Natal traz para nós a contemplação do mistério da encarnação, uma revelação de Deus que foi dada a nós através de seu Filho Jesus Cristo. Por isso, o tempo do Natal desperta em nós o querer conhecer sempre a Jesus. E quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono, mais eu quero estar junto, mais eu quero servir, mais eu quero respeitar. Por isso a importância de conhecer que é Jesus, de conhecer a verdade que o próprio Cristo revela a nós, e que depois a Santa Igreja ela teve todo cuidado para assim estruturar, organizar com as doutrinas. E hoje celebramos São Basílio e São Gregório Nacianceno. São dois grandes doutores da Igreja que defenderam a fé e que fizeram que este conhecer a Cristo se tornasse acessível a todos, para que, conhecendo a doutrina, nós amamos mais ainda Jesus. E é isso que São João escreve também para nós na sua primeira carta, quando ele fala de conhecer, o acolher e não negar, e não simplesmente achar que Jesus não existe. A alegria começa o seguinte: caríssimo, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Isso nos faz pensar de que forma eu tenho mergulhado neste mistério divino. Eu sou mentiroso ou eu sou um homem de verdade? Eu falo mentira ou eu falo verdade? E é interessante começar com o novo, com esse intuito de pensar: o que eu vou viver em 2025? Um ano que me leva a aprofundar a verdade, a verdade que é o próprio Cristo, porque o próprio Jesus ele fala a nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou eu vou passar um ano novo negando Jesus, e ao negar me torno um anticristo. E tomemos cuidado. O inimigo ele vai agir de certa forma, criando entre nós várias pessoas ou mesmo situações que faz querer negar Jesus. Quando colocamos Jesus, deixamos Jesus de lado e colocamos outras prioridades, colocamos outras coisas no lugar de Jesus. Então, essa palavra de João, da primeira leitura, deve tocar o nosso coração, para que de fato possamos nunca negar Jesus, mas é afirmar, é amar, é testemunhar, é não ter vergonha de dizer que ama Jesus, é não ter vergonha de dizer que ama a igreja, é não ter vergonha de dizer que eu vou à Santa Missa, é não ter vergonha de dizer que eu peço a Deus em todos os dias. Tomemos cuidado com nossas atitudes, que muitas vezes são elas que nos fazem negar, quando de fato não colocamos a palavra em prática, quando viemos para a Santa Missa, mas agora nós agimos como os. Por isso, os frutos da Santa Eucaristia, da Santa Missa, devem ser gerados lá fora, principalmente no verdadeiro testemunho, para que de fato possamos atrair as pessoas para Cristo e não afastá-las. Quando se tem conta do testemunho, por isso somos tocados por essa palavra. E João, ele fala: se o que ouvistes desde o princípio, permanecereis em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, aquele que fala a verdade, que conhece Jesus, há de viver. Mas aquele que nega, aquele que não conhece, este, infelizmente, não alcança a vida eterna. Por isso, olhamos o testemunho de João Batista. E aí, o Evangelho de hoje mostra para nós essa belíssima missão de João Batista, ao nosso querido deserto.
João, ele poderia ter aproveitado uma oportunidade gigantesca de querer se sentir mais que os outros. Ele poderia ter se enchido de orgulho quando disseram, quando perguntaram se não era ele o Messias, se não era ele Elias, se não era ele os profetas. E aqui, meus queridos irmãos, algo fundamental para viver este conhecimento da verdade é a comunidade. Olhemos a humildade de João Batista. E quantas vezes nós falamos humildade, quando muitas vezes nós queremos ser aqueles que não somos. Quando somos falsos, quando colocamos máscara. Então a humildade ela faz com que possamos cada vez mais amar Jesus. E aí, quando perguntaram para João o que diz de ti mesmo, e ele declara: eu sou a voz que grita no deserto, apanhai o caminho do Senhor. João se torna o caminho, e por isso cada nós também ter a graça de apontar caminho de Jesus para as pessoas, de podermos mostrar, direcionar, conduzir as pessoas a Cristo. Por isso peçamos ao Senhor nessa celebração que nos ajude a sermos João Batista nos tempos de hoje. João Batista que defendeu, que permaneceu fiel, assim como São Basilio e São Gregório nos exemplo, como nós prezamos aqueles que permaneceram fiéis na fidelidade, no amor a Deus. E é isso que nós precisamos, de uma fidelidade que nos faz ter humildade e podermos apontar o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado. E dessa forma, João mostra essa humildade, que Jesus é bem maior do que ele. Então, aprendamos o sentido da pequenez, aprendamos o sentido da miséria, aprendamos o sentido de ser simples. Não sou eu, mas é Ele, é Cristo que faz. Ele é maior do que ele. No meio de nós está aquele que nós não conhecemos e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a corrente sobre sandálias. Então, dessa forma, quando nos fazemos pequenos, pode ter certeza, Jesus sempre será grande em nós, nas nossas atitudes e em tudo que fazemos. Por isso que São Basilio e São Gregório, bispos e doutores da igreja, intercedem por nós, para que a santidade, vindo ao nosso coração, gere grandes frutos para podermos defender a verdade, amar a verdade, ensinar a verdade, que é o próprio Senhor. Louvado seja